Estamos de volta, né, para terminar o nosso módulo 3, falando sobre as consequências que a ausência paterna causa na mulher. E agora nós vamos falar da quinta consequência, que é o apego. Um apego exagerado, né, onde a menina ela cresce achando que tudo é dela, ela não divide, não compartilha, consequentemente ela vai ser também uma mulher que vai apresentar esse apego exagerado. Antes de sabermos o que é um apego exagerado, é necessário saber o que é um apego. Então, o apego são as relações interpessoais de longo ou curto prazo entre os seres humanos, entre um pai e uma filha, uma mãe e uma filha, um cuidador e o cuidado. É um vínculo afetivo necessário, salutar, bom, né? É saudável para a nossa sobrevivência. É humano isso. Até os animais têm por instinto um certo apego. Ele sabe quem cuida dele. Um comportamento de apego são as relações, as interações afetivas que acontecem entre todas as pessoas. Ele é mais passageiro do que um apego, né? Ele também é intrínseco ao ser humano, ele também é instintivo. Então, você, por um tempo, trabalha com alguém que é querida, você se apega a ela, mas ela sai do trabalho ou você e aquele comportamento de apego se esvai com o tempo. Então, isso também acontece. É um comportamento de apego. Já existe o apego inseguro. É quando a mulher ela tenta manter a sua independência para não sofrer. Desculpe um erro de português, aqui é sofrer, com R e não com S. Geralmente essa mulher ela apresenta uma frieza diante das situações, das relações, para evitar mostrar a sua insegurança e o seu medo de perder. Então, ela ao invés de demonstrar afeto e carinho, ela demonstra frieza. É uma fuga, é uma máscara, né? Então, isso não é um bem. Já existe também o apego ansioso, não é, que é o oposto do apego inseguro. A mulher aqui, ela tem uma grande necessidade de se relacionar com o outro. Ela tem uma dependência muito grande que se torna absoluta. E essa essa dependência, esse grude, vamos usar essa palavra popular, ela não traz felicidade, porque a mulher tem o tempo todo medo de perder, né? Ela sente medo de ser rejeitada. Então ela gruda na pessoa, ela fica dependente da pessoa, porque ela tem medo de ser abandonada. Ela tem medo de ser rejeitada, né? Medo de que deixem de amá-la, de que o outro encontre outras pessoas ou outras situações melhores e que ela perca. E essa mulher vive constantemente infeliz, né? Porque o que rege os seus pensamentos e os seus sentimentos é a insegurança, né? Então, uma mulher que tem um apego exagerado, que não é saudável, que não é um comportamento natural e salutar, ela vai ter essas características aqui, ó, codependência dos outros. Então depende de tudo, né? Ela fica dependente mesmo de determinada ou determinadas pessoas. Pode ser uma ou mais. Apresenta um comportamento de submissão. Então ela diz sim para tudo, mesmo quando é abusivo. E não é por amor ao outro, é por medo de perder. Ela sofre muito, em demasia, na ausência do objeto amado. Ela quer que aquela pessoa, que aquela amiga, que aquele cônjuge, enfim, aquela pessoa ao qual ela tem um apego desajustado, fique o tempo todo com ela. Ela não quer
a ausência desta pessoa. Ela tem dificuldade para tomar decisões nos relacionamentos, né? Ela sempre delega isso ao outro. Até porque, se alguma coisa der errado, ela provavelmente vai culpabilizar e responsabilizar a outra pessoa por este erro. Ela tem também sentimentos de insatisfação constante, né? Ela experimenta um vazio emocional muito grande. Ela tem muito medo da solidão, tem baixa tolerância à frustração, costuma experimentar muito tédio, né? Desejo de autoextermínio, de autodestruição e vários outros sentimentos negativos. Porque no fundo, ela reconhece que é dentro dela a questão, só que ela se culpabiliza, né? Então, ela não consegue chegar ao cerne da questão, à origem, à raiz. E ela só para nos sentimentos, naquilo que ela sente. E aí esse sentimento se torna a verdade. E a gente já sabe o que tudo isso pode provocar a nível de corpo, de saúde, né? De saúde mental. Geralmente essa mulher ela não tem muita consciência sobre seus problemas. Ela meio que ignora as coisas, principalmente os erros, o consumismo, o uso às vezes de pornografia, porque ela experimenta um vazio, então ela gasta muito, ela compra muito, ela é desorganizada, a casa é bagunçada, seu armário, suas coisas são desorganizadas. Ela não tem noção desses problemas. Ela até vê no outro, na casa do outro, mas não consegue ver nela e na sua própria casa. Bom, então nós podemos concluir que um apego exagerado, ele consequentemente vai levar a uma dependência emocional, né, que acaba sendo uma outra característica, uma outra consequência de uma ausência paterna na vida da menina. E aí o que, que acontece? Uma menina, uma mulher se vê assim, né, presa, amarrada, literalmente numa armadilha que ela mesma está por conta de uma ausência paterna, né? Que aí a gente já diz assim, mas não foi ela quem provocou isso, foi o pai. Sim, mas agora na fase adulta, fazendo o curso de formação humana simplesmente mulher, você vai sondar a sua vida e você vai perceber isso. Se existe uma ausência paterna, então eu tenho tais características, tais consequências e agora eu posso me libertar, fazendo os exercícios que são propostos a cada aula, a cada semana, ou a cada 15 dias. Alguns exercícios requer um tempo maior. Então, se você se sente assim, se você se vê assim, precisamos libertar. É preciso se libertar, não é? Continuemos então aqui. Nós temos então a sexta característica que nos mostra o que a ausência paterna pode fazer, né? Pode causar na menina, consequentemente na mulher adulta, que é essa dificuldade em estabelecer relacionamentos amorosos satisfatórios. É triste isso, mas a gente vê que a mulher ela repete constantemente o ciclo de encontrar pessoas, homens que lhe fazem sofrer, por causa de todas as outras consequências que nós já vimos. Então, os seus relacionamentos amorosos, eles nunca lhe dão satisfação, porque certas imagens da infância, elas ficam gravadas no álbum da mente da mulher, não é como fotografias que eterniza aquele momento, né? E esse cenário que foi fotografado, ele ele marca profundamente a menina. E eu vou ler aqui na íntegra o que o Carlos Ruiz Zafón fala. Certas imagens da infância
ficam gravadas no álbum da mente como fotografias, como cenários aos quais, por mais que demore, sempre voltamos. Então, a menina ela sempre lembra daquele abandono, ela sempre lembra daquela fuga, ela sempre lembra daquele sofrimento e ela associa isso aos atuais relacionamentos e acaba atraindo esse tipo de relacionamento. É como aquilo que eu não quero, é aquilo que eu mais encontro, né? Então, o que, que pode acontecer, né? Como eu disse lá atrás, com o apego, o falso eu da mulher, ele só quer ser apreciado, ela quer ser bajulada, ela quer ser amada, valorizada, mas não por aquilo que ela é mesmo, mas por aquilo que ela perdeu, que ela não teve. É como se ela quisesse tampar um buraco, um vazio, não é? Só que chega um dia que o eu autêntico, o eu verdadeiro, ele grita, ele pede para ser libertado. Ele quer, de fato, fluir. E aí pode ser que neste eu verdadeiro existam sentimentos muito fortes, né? Como raiva, como frustração, como angústia, como tristeza. E aí explode como uma depressão, como uma síndrome do pânico, como um medo, uma fobia muito grande, uma crise de ansiedade, um surto. Sim, pode o surto psicótico pode ser o grito do eu verdadeiro. Não estou dizendo que sempre é, mas pode ser o eu verdadeiro dizendo eu quero sair daqui, eu quero ser amada por aquilo que eu sou, eu quero ser valorizada por aquilo que eu sou, né? E não por aquilo que fizeram de mim, né? Então, uma infância difícil para uma menina, ela com muita frequência vai afetar os relacionamentos da mulher adulta, né? Porque a sensação de vazio tende a se repetir. E eu não falo aqui da sensação de vazio do sagrado. Isso, por mais amada e equilibrada, ajustada que estejamos, sempre vai existir em nós um lugar onde só o sagrado habita. Então, não falo desse vazio existencial no sentido de carência da ausência paterna. Tá? Então, é comum também a mulher sentir a sensação de que algo está errado, ou de que o que ela faz é errado, ou de que está faltando alguma coisa. Sabe? Aquela sensação de que está sempre faltando algo, de que as coisas estão erradas, de que não estão acontecendo como deveria, né? Então, ela está constantemente à espera de que outras pessoas diminuam esse sentimento. Por isso que ela pode se envolver em consumismo, em relacionamentos abusivos ou em relacionamentos fúteis, né? A cada hora um par diferente, buscando preencher esse vazio e esse algo que falta, né? Buscando alguém que aqueça o frio interior e que preencha as lacunas deixadas pelo pai, né? Lá na sua primeira infância. É comum também que essa mulher ela não consiga se relacionar de modo satisfatório, tanto afetivo, amoroso, como fraterno, de amizade. É uma amizade muito pegajosa, muito exigente, e ela está sempre cobrando muito das outras pessoas, né? E quando ela tem, às vezes, uma amizade, é só aquela. Ela não abre espaço para outra. Então, tudo que ela vai fazer é com aquela amiga, né? E isso gera muitos constrangimentos e, às vezes, até muitas dificuldades e problemas também, né? Imagine uma mulher adulta tendo esses comportamentos. E verifique você, porque talvez seja você que está fazendo o curso agora e tem esse comportamento. Então, é comum também esperar tudo do outro, né? E
colocar muita expectativa no outro. E isso acaba frustrando e aumenta a ferida. Porque se tem algo que nos frustra, é colocar toda a nossa esperança no outro, toda a nossa expectativa no outro, porque o outro também é falho como nós. Então a mulher, ela vive muito essa realidade. Ela também costuma estabelecer relacionamentos destrutivos e pegajosos. Ela gruda mesmo, né, na outra pessoa. Ela não quer nem de forma alguma perder. Perder essa amizade, perder esse amigo, perder esse amor, perder esse emprego. Ela não quer perder. Né? O seu maior medo é a perda. Ela também é uma mulher que, por causa dessa carência paterna, ela acaba tolerando muitos sofrimentos, muitas manipulações, decepções. Ela acaba aceitando certas feridas, certos machucados, só para não perder aquela pessoa, né? Porque é mais importante ter alguém por perto de qualquer jeito, mesmo que lhe fira, do que não ter ninguém. Veja que doentio é esta mente, né? Eu prefiro ter ao meu lado pessoas que me magoam, que me machucam, que me ferem, do que não estar com ninguém comigo, do que estar só, né? Então, essa mulher, ela usa qualquer coisa, qualquer argumento para alimentar esse vazio emocional, esse desestabilizar emocional. Bom, chegamos então à sétima consequência da ausência paterna, que é a confusão na identidade sexual. A menina, ela vai ter dificuldade, não é? Pode ser que tenha, não é determinado, ela vai ter, me desculpem, ela pode ter uma dificuldade em assumir a sua feminilidade. Né? A mulher que não sabe quem é, ela não saberá tão pouco o que quer. Então, se ela não sabe quem ela não se sente amada e ferida, ela pode se perder, né? E achar que o que ela sente é a verdade. Então, a menina que cresce sem a figura masculina, ela tende a confundir os papéis. Porque as mães também, erroneamente, elas acabam tentando suprir a, o lugar que não é delas e uma função que elas não têm potencialidade e nem capacidade para exercer. Mãe não é pai, mulher não é homem. Então, o papel de mãe é exercido pela mulher, o papel de pai é exercido pelo pai. Essas mães solo, né? Hoje é usado essa expressão, eu sou mãe solo, né? E eu sou mãe e pai do meu filho, eu sou mãe e pai da minha filha. Isso é um mal tremendo para a menina, porque um não tem como exercer o papel do outro. Né? É missão peculiar, singular, maternidade e paternidade. Então, a mãe, ela tenta suprir necessidades que não estão ao seu alcance. E a menina vê isso e ela pode ser confundida por essas atitudes. Né? Nós temos aqui a oitava consequência, porque a sétima ela é muito clara. Né? A menina ela tem dificuldade em reconhecer-se como filha de Deus e ver a Deus como um pai bom e generoso. Imagine se ela não teve a presença do pai terreno, daquele que deveria cuidar e proteger dela, aquele que ela viu ou que pelo menos ela conheceu por foto, ou ela ouve falar dele. Imagine de um Deus que é invisível, que só é sentido, experimentado. Ela não vai, ela vai ter muita dificuldade com esse Deus Pai. Ela vai
associar a ele culpas, castigos, dores, e também não vai se sentir amada, né? Confia-se em alguém apenas depois de um certo tempo de convivência, né? O tempo ele ajuda a formar na mente a imagem mental de pessoa. À medida que você vai convivendo com a pessoa, mais você vai a conhecendo, você vai compreendendo como ela é, e essa imagem vai gravando na nossa mente, no nosso coração, na nossa memória. Nós vamos aprendendo a confiar. Então, quando a menina não tem essa convivência, não tem essa imagem, essa memória na sua mente, ou quando tem essa imagem de uma forma distorcida, a consciência da mulher, na consciência da mulher, esta imagem também está distorcida. Então, ela apresenta muita dificuldade para se ver como uma filha e uma filha amada por Deus. Até porque, se um homem, que é uma criatura imperfeita, não amou, não cuidou dela como deveria, imagine Deus, que é o sumo bem e perfeito, o Altíssimo. Então, ela se vê numa distância muito grande, né, e acaba, de fato, não conseguindo conviver bem. Então, nós podemos finalizar, né, nessas características que abarca todas as outras, lembrando que a orfandade feminina, ela é, em uma mulher adulta, ela mostra esta imagem, uma menina ferida. E nós terminamos aqui esta parte e daremos continuidade a seguir.